E já estamos de volta, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Muito obrigado, viu, de coração. Estamos ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde, hoje falando sobre intolerância alimentar, desse moço aqui, gente, que fala muito bem, explica muito bem, com clareza e com autoridade. O filho da dona Mirtes, aí lá de Vitória, Espírito Santo, viu, né? O esposo da Carol e o pai do... Caio. Caio. Então, todo mundo assistindo, um grande beijo aí pra família, maravilha, muitas bênçãos pra vocês. Amém, Parabéns pelo obrigado, paizão aí, pai. viu? Doutora, aí vamos lá para Vitória, Espírito Santo. Opa, minha terra natal, amo. A Silvia Francisca da Silva de Vitória, representando a terrinha, viu, Silvia? Amo. A filha já teve hepatite, não pode tomar leite e ela quer saber se pode. Já pode parar de tomar o leite normal, né? Porque quando toma o normal, fica com a barriga inchada, tá. né? Então tá É a nossa amiga Silvia, de Vitória, Espírito Santo. E Silvia, tudo bem? De uma maneira geral, não tem uma correlação entre a hepatite e o leite em si, tá bom? Mas sim, sobre a questão da hepatite, de uma maneira geral, isso já foi resolvido. Provavelmente a hepatite que você deve estar falando deve ser hepatite A, aquela que deixa a urina na cor de Coca-Cola. Mas se qualquer alimento que você come, gravem isso, todo mundo estiver ouvindo, não só a Silvia, qualquer alimento que você coma, deixou sua barriga igual pandeiro de gato, corta. Seu corpo não está respondendo a isso. Não insista com isso. O que é um pandeiro de gato? Pandeiro de gato, aquele pandeiro estufadinho que você bate tuc, 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 tuc. Igual tamborim, não tem? Nessa época de carnaval. Tipo isso. Então, assim, na realidade, qualquer coisa que está estufando o seu filho constantemente, qual o primeiro olhar que um pai tem que ter, Frei? Dei o alimento. Meu filho ficou estufado? Beleza. O que eu dei daqui que pode fazer mal? Tira. Okay. Não coloca de novo, tira. Deixa fora o período. Quando quem manda na casa é a criança? Que come o que quer? Aí tem uma ordem errada desde o princípio, porque... É mais cômodo pro pai e pra mãe empurrar as bolachas, empurrar os doces, empurrar o refrigerante, empurrar... Bom, entendeu? vamos lá. Eu costumo dizer que pai e mãe vieram antes dos filhos para conseguir nortear e orientar o crescimento deles, tá? Isso é básico. E o pai tem seu papel na família, a mãe tem o seu papel e o filho tem seu papel. Então, não adianta, se algum dessa pirâmide, dessa tríade fica fora, a coisa fica disfuncional. O placar tem que ser, no mínimo, 7-3 ou 6-4 para os pais. Nessa base. No mínimo. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem que pensar da seguinte forma. Hoje, os pais precisam de estar presentes na criação. E hoje, infelizmente, existe uma terceirização muito disso. Não acho no caso da Silvia, que está aí até colocando muito bem, que ela observa a filha, vê que a filha está inchada, está preocupada. Mas hoje, muitos pais mandam o filho para o colégio educar. E colégio não educa, colégio dá aula. O colégio ensina. O colégio ensina, quem educa é a família, né? é dentro de casa. Então, assim, e hoje não adianta terceirizar isso, gente. Terceiriza com a televisão, com o programa de TV, com o videogame, com o celular. E o problema disso é que a gente está tendo uma geração cada vez que interage menos. A humanidade, Frei, para e realiza só a seguinte coisa. A gente nunca teve tão conectado, com tanta mordomia, maiores mordomias que grandes reis da humanidade tiveram. Mas a gente nunca teve tão só como vive hoje. E outro dia, doutor, eu fiz um programa aqui que o oftalmologista falou que 70% das nossas crianças com menos de 6 anos já estão sofrendo de miopia. Porque Justamente ficam da colados era no digital, celular, da era tablet digital. direto. Exatamente. Gente, quanta coisa, filho. Doutora, mais uma pergunta aqui, o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta, e eu acho que é sobre refluxo. Vambora. Vamos lá. Olá, meu nome é Jaqueline e eu queria fazer uma pergunta. O que é refluxo gastroesofágico? E aí, doutor, refluxo gastroesofágico. Vamos lá. Presta a revistinha. Claro, A revista. Revistinha. Negócio seguinte, Jaque, pensa o seguinte. Não amassa muito que é sua depois. Não, eu né? sei, não vou amassar não, tô só enrolando, pode deixar. Ó, imagina que aqui tá a sua boquinha, você comeu, passou pela boca, engoliu, passou pelo esôfago. Passou do esôfago, vem pro estômago. Aqui tem um esfíncter que aperta. Esse esfíncter é o esfíncter esofagiano inferior. E aqui tá o estômago, que é o copo d'água. O refluxo é quando o seu estômago, quando faz as contrações dele, normalmente, esse esfíncter na boca do estômago, ele de vez em quando ele boceja. E aí, se o estômago estiver contraindo, ele faz um
refluxo, ele reflui. E esse ácido que está no estômago, quando chega no esôfago, ele gera uma corrosão. E aí você sente aquela azia, aquele mal-estar, aquela comida vindo na boca e por aí vai. É o gofo, sabe da criancinha? Pois é. E existe um grande problema. A minha concepção e de vários colegas no Brasil e no mundo é que a principal causa do refluxo hoje se dá por redução da produção de ácido clorídrico e não excesso. E o segundo aspecto, intolerância alimentar. Eu costumo dizer que se você tem refluxo e você toma leite e come trigo, cuidado. Primeiro tira esses dois, você vai ver que provavelmente seu refluxo vai embora. Se ainda assim persistir, o tratamento padrão no protocolo, que a gente tem no protocolo de diretrizes, que é um protocolo nacional, é você entrar com inibidor de bomba de prótons, que é para reduzir a produção de ácido clorídrico, que vai fazer o seu estômago ficar cada vez mais tempo com a substância dentro dele tentando digerir. E cada vez mais aguentando aqui, contraindo e bocejando para cima. Só que agora, quando ele sobe, tem menos ácido. E aí, existe uma outra linha na medicina que defende o quê? Bom, mas se o problema era na digestão, por que a gente não aumenta a produção do ácido clorídrico para digerir mais rápido e aí não vai ter o refluxo? Então hoje existem essas duas linhas. Existe ainda a terceira linha que envolve a questão de tolerâncias alimentares, de sensibilidade alimentar, que a gente está falando aqui desde o início do programa, e que vale muito a pena, querida, você avaliar isso. Tenta, se testa, a gente está falando de uma comida. Eu acho engraçado, Frei, as pessoas não pedem permissão para tomar um refrigerante, elas não pedem permissão para comer um hambúrguer, elas não pedem permissão para tomar a cerveja delas, o vinho, ou às vezes até a cachaçinha delas. Mas, com todo respeito, na hora que a gente fala de você pode comer uma canela, jogar canela na sua comida, posso comer um gengibre, posso... Todo mundo arruma defeito. É. Então a gente precisa parar de ter medo do que Deus deu pra gente, naturalmente, e que tá aí a nosso dispor, e começar a colocar isso no dia a dia. Quais são os perigos da gordura abdominal, doutora? Se aquela pancinha, aquela barriguinha, né? Hoje a síndrome metabólica é um dos maiores males que existe. Síndrome metabólica é um conjunto, tá? É uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que aumenta muito o risco do ser humano para ter eventos cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo hoje, tá? Derrame, infarto e por aí vai. E quando a gente pensa naquela gordura abdominal, que nós temos aquela barriga dura, aquela gordura central, aquilo aumenta muito porque ela tem gordura visceral. Ela normalmente tem gordura no fígado, gordura em volta do coração, gordura em volta do intestino, e essa gordura é um tecido hormonal. Dá para reverter, doutor? Dá, completamente. Completamente. O jejum ajuda? E sem remédio. Sem remédio. Nesse caso, o jejum ajuda? Jejum e alimentação correta. Dentro dos critérios ali? Exatamente. Tem tudo isso muito bem explicado. Tem mais de 400 vídeos lá no YouTube, de graça para o pessoal. Entendeu? Você viu, gente? Tem dica, depois a gente vai falar. Muito, fantástico. Doutora, espero aqui, que a Jaque tenha entendido. Vamos lá para Jaú, São Paulo, interior de São Paulo. Às vezes, quando me alimento de pão integral ou pão francês, com leite ou bolacha salgada, logo após me dá vertigem, dor de cabeça, um pouco de sudorese e coração acelera. Tem alguma relação com a intolerância ao glúten ou à lactose? Pergunta nosso amigo Murilo, da cidade de Jaú. Obrigado, Murilo. Bom, pode haver duas reações. O que você está citando aí tem relação tanto com hiperglicemia ou hipoglicemia e pode sim ter relação com a parte de tolerância alimentar. Por quê? Tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, elas têm sintomas parecidos, são os extremos na natureza. Sim. A reação de luta e fuga com alta do cortisol, alta do estresse, é igual, tanto para o bem quanto para o mal. Okay. E quando a gente pensa nisso, é muito curioso, porque quando você pensa no pão integral, Frei, agora que são elas, para você deixar um pão integral fofinho, você precisa inserir uma coisa chamada glúten vital. Gente, o trigo, ao longo das décadas, ele teve mudanças para torná-lo produtivo. Foi ganhador de Prêmio Nobel da Paz. Ele aumentou a produtividade do trigo em 8 vezes. Ele aumentou a concentração de glúten em 400%. O trigo que tinha 1,20 m agora tem 30 centímetros, se chama trigo anão. Ele descasca quase que sozinho para você conseguir consumir. Ele é resistente à praga, resistente à temperatura. Então entendam, ele foi aprimorado geneticamente. Só que ainda assim, quando você quer consumir algo integral, que é dito mais saudável, entre aspas, para você, o que acontece? Para aquilo ser fofinho,
ele está tendo que colocar mais glúten dentro, porque o glúten é o responsável dentro do pão para fazer aquela rede que a gente chama de rede de glúten. Imagina uma colmeia, onde você tem aquelas separaçõezinhas, certo? E é ali que o fermento cresce e mantém o ar aprisionado. E aquilo é o glúten. É igual aquela cola de glúten que você faz com cola de trigo. É uma maçaroca que não digere. E olha, curiosamente, o trigo, na natureza, o glúten na natureza, ele existe para a espécie herbívora não dizimar uma espécie. Ou seja, a planta tem... Ou você acha que Deus é parcial? Ele não vai proteger a plantinha não, porque você é bonito? Lógico que vai. A planta nasceu, tem que multiplicar e tem que replicar, não tem? Então ele vai protegê-la. E existe quase uma guerra no sistema imunológico e no trato digestivo dos herbívoros quando consomem plantas. Porque ele está consumindo a semente. Tanto que passarinhos disseminam a semente inteira para replicar em outro local. Okay. E alguns herbívoros trituram ela. E o sistema digestivo dele é pronto para combater tudo isso e fazer aquilo ser absorvido. E ainda assim, ele foi feito para não dizimar. E não é ainda o nosso caso. Entende? Gente, quantas informações valiosíssimas. Esse é o Vídeo de Saúde, aprendendo hoje a como ter um pouquinho mais de qualidade de vida nesse mundo de ansiedade, de estresse, de tensões, de violência e tudo mais assim, onde a nossa alimentação, um país maravilhoso que nós temos, tropical, onde a gente tem assim uma quantidade enorme de frutas e alimentos saudáveis, só que a gente prefere ainda, né, os nossos antigos vícios que estão prejudicando, trazendo doenças, principalmente doenças que estão acabando e diminuindo aí o tempo de nossa vida, viu? Vamos lá para Capinzal, Santa Catarina, Maristela de Paula. Obrigado, Maristela, que Deus te abençoe, muito obrigado pela participação. Tenho uma doença de Crohn no intestino. Que tipo de alimento eu não posso consumir? Pergunta a Marisete. Marisete, tudo bem? A doença de Crohn é uma doença muito séria, uma doença autoimune, uma doença que muitas vezes precisa de várias cirurgias. As pessoas podem ter dores lancinantes, ter que ficar tomando morfina para resolver os quadros de dor. Mas, Marisete, grava o que eu vou te falar. Todo e qualquer ser humano deve tirar o glúten. Ah, doutor, você quer tirar o glúten de todo mundo? Não, só dos que eu conhecer. Isso está aumentando. Então, seguindo em frente. Se você tem qualquer doença inflamatória, qualquer doença autoimune, glúten e leite são um senhor problema para a sua saúde. Ponto. Isso não pode entrar na sua alimentação de maneira alguma. Agora, o que deve entrar? Você pode colocar bons alimentos, como bons alimentos com concentração de vitamina A, de beta-caroteno, para ajudar na replicação celular, bons alimentos com zinco, fazer uma farinha de linhaça, colocar canela, bons alimentos que vão ter boas substâncias dentro para favorecer a sua cura. Cita alguns, doutor. Igual eu estava citando. Sua cura que eu digo, porque a doença de Crohn não tem cura hoje, tá? É uma doença seríssima. Mas esses alimentos saudáveis, assim, é porque as pessoas querem anotar. Então anota, vamos lá, gente. O que você precisa que é saudável? Ovos são saudáveis, saladas e folhas as mais diversas, né? Alface e carne, não. Você pode consumir fruta, não tem que ter medo da fruta, mas fruta em excesso é somente uma fruta ou duas por dia no máximo. Quando você pensa em alimentação, você pode pedir toda a parte de grãos de uma maneira geral. Quando a gente pensa grãos, eu falo linhaça, eu falo a lentilha, uma boa leguminosa que a gente vai ter. A gente tem ainda o feijão, que é uma boa, vai ter ótimas substâncias dentro dele, mas você tem que, antes de você consumir grão de bico, feijão, deixar 24, 48 horas de molho antes. Tá? Para você tirar, ou qualquer amêndoa também, quase 48 horas tirando aquela borra que fica em cima. Porque aquela borra é rica em saponinas também, igual a quinoa. Quinoa é maravilhoso, muito melhor nutricionalmente que o arroz. A quinoa, que muitos chamam. Então, ela é uma pequena bolinha que serve para tudo, pode ser usada em salada, pode ser usada em tudo e vai ajudar, é um super alimento. Agora, para as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, clorela e espirulina são dois superalimentos tremendos que atletas usam para renovar e ter todo o aporte de minerais, de proteína, de antioxidantes dentro do seu corpo. E uma dica que eu consumo todo dia, na minha família a gente consome, sempre, todos os dias. Pega um limão inteiro. Não são todas as pessoas que toleram isso, tá? Principalmente se você já está numa fase da vida. Pega um limão inteiro, pico o limão inteirinho, com casca e tudo. Pico ele inteiro, todinho. Meço o meu copinho d'água, viro lá dentro, bato ele inteirinho, com casca, com tudo. E viro todo dia.
Sem colocar 3 sem quilos de açúcar, né? sem adoçante, sem nada. Meu filho faz isso, gente. Ele é um moleque. Qual a sua desculpa? Pelo amor de Deus, faz esse trem. A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. A questão é a seguinte. A papila gustativa da gente, Frei, a papila gustativa da gente, ela é muito permeável, então ela é treinada. Quando você consome muito doce, ele está acostumando. Eu vi um vídeo muito interessante uma vez. Você já reparou que depois de você comer um pudim e você tenta comer uma fruta, como é que aquilo te afasta do sabor real da fruta? Então você tem que pensar o seguinte: tudo que te afasta do que Deus criou, propriamente dito, sai fora. Inclusive no seu paladar. É simples. É prático. Olha que interessante. Gente, sai desse trem, né? Sai desse trem. Então eu vou. Acho que ele é de Espírito Santo, mas passou um pouquinho por Minas Gerais, pegou um pouco o AI, eu né? Fiquei em Minas quase 5 anos estudando. Eu vou chamar o intervalo na sequência, temos um momento também especial, algumas dicas importantes para você fixar aí. É claro, aquele momento especial onde eu quero rezar com você e por você, viu? Não sai daí, a gente volta já só para você.